embora nós estejamos lá em Montes Claros, né, um campus que está bem distante aqui de vocês, mas a gente está passando aí por um processo de estruturação de curso, na verdade. Então, o que eu vou apresentar para vocês foge um pouquinho, né, dessa questão de comparativos, né, que foi falado inicialmente de universidades, instituições, ou até mesmo do nosso desempenho anterior, já que o ENAD para nós aconteceu agora em 2014, então é só esse resultado que nós temos por enquanto. Tá? Bom, aqui o Instituto de Ciências Agrárias, ele iniciou o curso superior em agronomia, né, em 1999, depois em 2004, com zootecnia, e daí em 2009 chegaram os cursos vindos do REUN. Foi administração, engenharia de alimentos, engenharia agrícola ambiental e engenharia florestal. Bom, o curso de engenharia florestal, né, ele iniciou em 2009 e lá em 2013 foi feita aquela avaliação pelo MEC para aprovação do curso. Nós tivemos o conceito 4, né, e foi um conceito bom, diante também das nossas condições, e o que foi feito de observações no final do relatório foi realmente com relação à infraestrutura, né? Então está bem claro lá no relatório que nós não tínhamos laboratórios específicos, eles fazem até menção ao viveiro florestal, né? Que é tão importante para a nossa área. Então aqui para vocês que não conhecem, né, muito sobre a engenharia florestal, ela é dividida em 4 áreas principais. Tem a silvicultura, onde você tem propagação de plantas, implantação de florestas, né? Depois o manejo florestal, que seria a gestão dessas florestas, a ecologia florestal e a tecnologia de produtos florestais. Né? Então, nós não tínhamos laboratórios específicos, né, para grande parte dessas áreas, mas nós conseguimos esse conceito aí pela avaliação, né, do curso, avaliação inicial. Bom, e como é que foi o ENAD, então? Nós tivemos aí, então, 3 turmas formadas, né, 2013, 2014, 2015, foi essa turma de 2014 submetida às provas do ENAD. Esses alunos, o perfil deles com relação à renda, todos com baixa renda, 56% tem renda familiar aí de até 3 salários mínimos. São alunos da região, também tem alunos, né, de outras regiões, mas grande parte são alunos da região norte de Minas. Bom, então o nosso conceito ficou com o nível 3, né? E pode passar, por favor. Tá? E aí, esse conceito, né, de a gente pensar na questão do conceito preliminar do curso, o nosso curso ficou no nível 3 também. Então, foi o menor aí, considerando todos os cursos da UFMG. Tá? Então, nós tínhamos lá os cursos avaliados, né, conceito 5, 11,4% dos cursos, o 4, 74,3%, e o último que foi conceito 3, que tivemos em torno de 3 ou 4 cursos da UFMG. Então, o ENAD, ele tem aí uma importância grande também nesse conceito, né? Bom, então aqui eu vou passar para vocês alguns resultados que a gente notou mais importante para ilustrar um pouco o que aconteceu nessa prova, né? E também para nos direcionar para a questão da melhoria da formação desses alunos, pensando nas ações e na gestão ainda do curso. Então, com relação ao componente de formação geral, né, teve 65,5% dos alunos aí com uma média acima de uma nota acima de 60. Né, e ele está próximo aí da questão das universidades de Minas Gerais e também da região sudeste. Bom, o intervalo que ficaram, a concentração, né, de notas nos intervalos fica lá em torno de 60 a 70, né, com 32%, e depois 19,5% na faixa de 80 a 90%. Então, assim, em relação a conhecimentos gerais, até aqui a prova ela foi bem, né?
nós vimos ali que a nossa instituição, nosso curso, né, 45,5% ficaram ali com média em torno de 45%, menos de 50%. Se a gente comparar aí com as outras avaliações, a gente ficou com um conceito considerável que pode ser bem melhorado. Tá? Com relação à distribuição dessas notas, também, né, a gente observa que tem uma grande concentração de notas naqueles intervalos de notas mais baixas. Né? E aí, então, vem a questão, né, daquele questionário que os alunos respondem e que esclarece para a gente o que é que pode ter acontecido, como é que a gente pode melhorar, né, essa situação. Bom, então, com relação ao grau de dificuldade na parte de formação geral, né, então 72,5% colocaram a opção média, né, e com relação ao grau de dificuldade na parte de componente específico, 67,5%, né, achou que tinha um grau de dificuldade aí médio. Com relação aos enunciados das questões da prova, na parte de componente específico, né, estavam claros e objetivos. Então, 47,5% colocaram que sim, a maioria, né, estava claro os enunciados. E com relação a responder essas provas, né, a dificuldade, aí eles colocaram 45% dos alunos a questão da forma de abordagem dos conteúdos. Então, aqui a gente percebe que, de repente, a questão de um treinamento para esses alunos, né, com relação ao tipo de questões que são colocadas no ENAD, poderia apoiar, né, em responder essas provas. Considerando apenas as questões objetivas da prova, né? Então, 71,8% dos alunos colocaram que estudaram e aprenderam muito desses conceitos. Né? Mas aí, o rendimento anterior, né, foi considerado razoável. Bom, as disciplinas cursadas contribuíram para a sua formação integral como cidadão e profissional. Né? Então, 52,5% concordaram, né, totalmente, e 17,5% concordaram. Então, aqui a formação deles geral parece que teve um melhor resultado. Pode começar. Os planos de ensino apresentados pelos professores contribuíram para o desenvolvimento das atividades acadêmicas e para os estudos? Então, só 17,5% responderam que concorda totalmente, né? E 35% só concordaram. Pode passar. Então, melhoria aí talvez na questão, né, das disciplinas. Depois, o curso favoreceu a articulação do conhecimento teórico com atividades práticas, de novo, né? 20% concorda, apenas 20%, e 32,5% também ficou na categoria de concordar. Bom, então aí, esses resultados, né, o que eles, para nós, na situação que está no nosso caminho aí, de implantação de curso, né, de melhoria desse curso, então ele sinalizou, sim, algumas questões que a gente pode melhorar, tá? E aí, eu queria fazer uma observação também, que além da infraestrutura, né, que nós não tínhamos os laboratórios específicos até então, mas que nós sempre procuramos estar com parceria com as empresas, né? Tanto que isso na avaliação também foi citado, a questão da articulação dos professores, né, para sanar aquele problema que nós tínhamos com a infraestrutura. Então, nós temos parceria com o IEF, com as empresas de reflorestamento, né, onde os alunos tiveram um contato com o viveiro florestal, né, com outras atividades que são importantes na parte prática para eles. Né. Mas a gente vê que isso deve melhorar, precisa se melhorar ainda mais. E outra questão, o quadro de professores, né, o quadro de docentes. Então, até aquela turma, nós tínhamos 4 professores, né,
efetivos, DR, né, trabalhando no curso. E depois da turma ainda ficamos só com 3, porque uma professora saiu para pós-doutorado. Então, uma área, por exemplo, a minha de silvicultura, tem instituições que têm até 3 ou 4 professores, só tinha uma professora. E assim com todas as outras áreas. Então, se nós pegarmos, por exemplo, a UFLA, né, a Universidade Federal de Lavras, considerando o departamento de engenharia florestal, tem cerca de 26 a 27 professores, né? Mas nós estamos bem agora, né? Então, em 2015, nosso quadro de professor quase se triplicou. Saímos de 4 e passamos para 11. Né? Com relação, então, todas as nossas áreas agora estão cobertas. Né? Não temos 4 para uma área, mas todas as áreas estão cobertas. E com relação à infraestrutura também, agora em abril, né, nós vamos ter a inauguração dos laboratórios específicos da engenharia florestal. Então, a área de manejo florestal, silvicultura e tecnologia da madeira, né, a gente já tem lá as instalações, já estamos equipando esses laboratórios. Então, essa situação da infraestrutura, aula prática para aluno, isso com certeza vai melhorar muito, né, a partir de agora. Bom, então as medidas a serem tomadas para a melhoria, né, da formação desses alunos, então elas foram retiradas avaliando, né, aquelas respostas dos alunos na prova. Então, o primeiro ponto que eu coloquei foi a reforma da matriz curricular. Por quê? Né? Nossa matriz ela ainda tem alguns problemas até com relação às diretrizes. Né? Então, por exemplo, tem disciplina que é exigida, mas que nós não contemplamos ainda na nossa matriz. Um exemplo é a física. Nós temos que ter pelo menos uma física e agora ela vai ser introduzida nessa reforma. Está prevista para terminar, a gente colocar a primeira versão dela, a apresentação dia 1º de junho. Outra questão também na matriz são essas questões de distribuição de disciplinas obrigatórias e optativas. Então, hoje nós temos muitas disciplinas optativas, ou seja, aquelas que os alunos não têm obrigatoriamente, né, de fazer, mas na verdade elas são profissionalizantes. Então, teriam que ser obrigatórias. Né? Então, na nossa matriz, a gente está contemplando todas essas alterações aí. Né? O outro ponto, por favor, é o aprimoramento das aulas práticas, né? Que agora com os laboratórios novos, né, das áreas específicas, a gente vai poder, tanto a questão da infraestrutura, mas também a dedicação do professor, né? Porque quando você está sobrecarregado de disciplina, você não consegue, muitas vezes, realmente suprir todas aquelas necessidades de uma prática. Então, isso pode acontecer, né? E na verdade aconteceu. Então, vai ter esse aprimoramento das práticas, melhoria da interface com as empresas do setor florestal, que embora a gente já tenha as parcerias, né, mas sempre é possível melhorar e nós precisamos melhorar isso também. E o último que seria a questão de oferecimento de um treinamento para os estudantes, que não só aqueles, na verdade, que serão submetidos no ENAD, também não só com relação ao ENAD, mas também preparando aí os profissionais mesmo, né? Então, que eles tenham uma base sólida de todos os conhecimentos, né, que são necessários no setor florestal. Né? E nós tentamos fazer um trabalho a partir de 2013 com os alunos, no sentido de ter horas extras de aula para apresentação de provas, de análise, começar a conversar com o que acontece, né? A colocar as questões das provas anteriores, mas não obtivemos sucesso. Né? Não apareceram alunos para isso. Então, agora o colegiado está se organizando para fazer esse treinamento durante mesmo as avaliações das disciplinas. Né? E pensar em pontuações, que aí é uma forma também de estimular esse aluno para participar. Com relação ao desinteresse dos alunos, apenas colocou aqui como que não tinha interesse totalmente cerca de 13% só. Então, a gente sente realmente que é necessário o treinamento, as sessões são diferentes. Né? Eles até colocaram
colocaram lá no grau de dificuldade, foi destacada a forma do enunciado, né? Então, aí agora é esse trabalho aí que nós vamos fazer. Então, como eu falei inicialmente, a minha fala ela veio mais a colocar o ENAD como um instrumento para que a gente avalie, né, como está a qualidade aí, tanto nossa como docente, o aprendizado do aluno, né, e a questão de infraestrutura que a gente pode melhorar. Tá? Então, obrigada.